um dia só na semana é importante buscar Deus, mas eu acho que é muito pouco ainda. Então, pelo menos 2 dias a gente tem que colocar no coração em vir buscar a Deus, sentar para amolar o machado, como diz o capítulo 10 de Eclesiastes. Se estiver embotado o ferro, precisa se colocar mais força, né? Ligou todos? E guarda, pessoal. Está calor, tá, gente? Hoje eu gostaria que você lesse comigo o capítulo 1 do livro de Neemias. O capítulo 1 do livro de Neemias. Você vai ver aonde às vezes você vai ver que eu já expliquei aqui outro dia para vocês, Neemias capítulo 1. A questão é que muitos milagres começaram, muitos não, todos, né? Começaram com uma adversidade. Você percebeu que sempre teve um problema para ter um milagre? Então, o milagre ele acontece exatamente onde tem um problema, uma dificuldade, uma situação propriamente. E a Bíblia Sagrada nos mostra aqui no capítulo 1 de Neemias, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 diz assim: e as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Olha o Neemias onde ele estava. Onde ele estava, gente? Em Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e eu perguntei-lhe pelos judeus que escaparam. Eu perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restavam do cativeiro, acerca de Jerusalém. E eles disseram: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão com um problema. Qual o problema que eles estavam? Grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido, e as portas estão queimadas a fogo. Olha para mim. Ele acaba de escutar uma péssima notícia. Mas esta péssima notícia que ele acaba de escutar ia se transformar depois num sonho. Então, pessoal, nós precisamos entender que o Deus que realiza sonhos, Ele trabalha na nossa vida. E muitas vezes o sonho vai nascer dentro do poço. Muitas vezes o sonho vai nascer na adversidade. Muitas vezes nasce um sonho quando a gente ouve uma notícia ruim. É claro que nós não queremos que isso aconteça, mas nesse mundo nós teremos aflições. As aflições não serão suficientes para derrubar aqueles que estão firmados na rocha. Isso é garantia da palavra de Deus, pois a Bíblia diz que se a casa estiver na rocha, vai vir os raios, vai vir as chuvas, vai vir os ventos, vai bater contra a casa e ela vai continuar de pé. Quem é esse? Aquele que ouve a palavra e pratica. Diga, praticar a palavra é igual a resistir às tempestades. Mais uma vez, diga, praticar a palavra é igual a resistir às tempestades. Foi isso que Jesus disse, ao pé da letra. Ele simplesmente está querendo dizer isso. Ele fala: filhos, aquele que ouve a minha palavra e pratica é o que vai aguentar. Filho, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, não aguenta. Resumindo, esses versículos querem dizer exatamente isso que nós acabamos de ouvir. Então agora o Neemias, ele escuta a palavra de Anani, que era um dos irmãos dele,
E a notícia que ele escuta a respeito da sua família e de tudo o que estava acontecendo em Jerusalém propriamente, era algo ruim. O que estava acontecendo era algo muito ruim. E aí, pessoal, no ouvir de tudo isso, nasce um sonho. Um sonho praticamente quase impossível, porque ele não era político, porque ele não tinha relações políticas, mas ele tinha relação com Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus e você sabe se relacionar com Deus, Deus começa a preparar tudo para você realizar o sonho. Por isso que você não pode ficar frustrado e dizendo: como que eu vou realizar o meu sonho com toda a dificuldade que eu tenho e com toda a limitação que eu tenho? Talvez você faça esta pergunta: como que eu vou realizar isso se eu tenho esta limitação, esse problema? E a Bíblia Sagrada diz aqui no versículo de número 4: e sucedeu que, ouvindo estas palavras, ele se assentou e começou a chorar e lamentar por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora ele foi falar com Deus. A notícia foi tão ruim que ele agora foi chorar, que ele agora foi orar. E no meio desse relacionamento que ele estava tendo com Deus, em relação à situação difícil que Jerusalém estava, começou a nascer dentro do coração dele o sonho. Irmão, o nosso Deus realiza sonhos. E ninguém está falando para você que é fácil. Você vai ver no decorrer do nosso estudo que para chegar-se à realização de um sonho é muita pauleira, é muita dificuldade, é muito difícil. Tem que ter resistência e principalmente praticar a palavra, porque a Bíblia diz que contra esses bate a tempestade e ele continua de pé. Pratique a palavra. A praticar a palavra é difícil, mas é o que funciona. Diga isso para você mesmo. É difícil, mas é o que funciona. O livro sagrado diz mais aqui, versículo 5: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para aqueles que o amam e guardam os teus mandamentos. Ele falou: Deus, o Senhor, o que ele quis dizer nesta oração aqui? Ele falou: Deus, eu sei que o Senhor tem compromisso com aqueles que guardam a tua palavra. Quando ele coloca isso diante de Deus, e ele fala em sua oração simples, e ele fala: Deus, eu sei que o Senhor ama aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Um dos motivos pelo qual os sonhos serão realizados é ter compromisso com a palavra de Deus. Existem sonhos que você nunca vai alcançar se você não tiver fé. O Jairo, olha para você ver a importância da fé na nossa vida. O Jairo era um líder religioso, um dos principais da sinagoga, porém era o cara que falava na frente, o cara que instruía as pessoas. Um dia a filha dele estava com um problema. Não adiantava ter toda a influência com os políticos, não adiantava nada daquilo. Como que Jairo ia resolver o problema da família? Somente com a fé. Entenda, se você conseguir compreender que tem problemas na sua vida que só será resolvido com a fé, você nunca deixará a fé no escanteio. Sempre você vai ter a fé na sua vida como algo importante e principal. Use fé. Então, ele já falou com Deus na sua oração: eu sei que o Senhor tem compromisso
com aqueles que guardam a tua palavra. Eu também creio nisso, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Diga, eu creio nisso. Diga mais uma vez, eu creio nisso. E aí, irmãos, diz mais assim, versículo 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite. E também eu oro pelos filhos de Israel e os teus servos, e faço a minha confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. E eu também e a minha casa temos pecado contra ti. Ele estava fazendo o que, irmãos? Pedindo perdão por ele, pelos erros que ele havia cometido, e também estava pedindo perdão pelos erros que os outros também tinham cometido. Então ele não estava ali só, você vê que a oração dele não era uma oração egoísta, uma oração centrada nele, era uma oração pensando em todos. É importantíssimo que nós façamos a nossa oração nesse contexto globalizado. Oramos, é por isso que Jesus nos ensinou: orai uns pelos outros. E o livro sagrado nos mostra com clareza esse versículo. A Bíblia diz assim: estejam, pois, atentos teus ouvidos, tal. Versículo 7: de modo que nós nos corrompemos contra ti. Olha só que interessante, ele assumindo os erros cometidos. Isso é importante, né? Para quem quer uma mudança de vida, para quem quer a realização de sonhos, é importante entender e reconhecer os erros cometidos propriamente, né? Todo dia corrompemos contra ti, não guardando os mandamentos. Não guardando os mandamentos. Ele falou: Deus, se nós tivéssemos guardado, olha para você ver. Ele estava, em outras palavras, ele estava querendo dizer: Senhor, se nós tivéssemos guardado os mandamentos, tudo isso que eu acabei de ouvir agora do meu irmão poderia ter sido, teria sido evitado, porque os mandamentos são protetores. Diga, os mandamentos são protetores. Então ele falou: Deus, nós corrompemos, nós não guardamos os mandamentos. Ele estava simplesmente querendo dizer: se nós tivéssemos obedecido o que o Senhor tinha falado, os muros de Jerusalém não estavam quebrados, as portas não tinham sido queimadas e os inimigos não teriam entrado. É uma grande palavra para a gente, um grande exemplo para nós. Guardar os mandamentos. Se guardarmos os mandamentos, haverá proteção para os nossos filhos. Pode escrever. Amém. Se guardarmos os mandamentos, haverá proteção para o nosso caráter. Se guardarmos o mandamento, vai ter proteção para as nossas finanças. Se guardarmos os mandamentos, vai ter proteção para a nossa alma, porque o mandamento é protetor. Ele estava orando a Deus, e ele disse: nós não guardamos, a parte bem do versículo 7, não guardamos os mandamentos, nem as regras, os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Ou seja, o Senhor levantou um líder que passou para nós uma direção. A direção que Moisés passava era espiritual, e ele foi claro, ele falou: nós não fizemos o que o homem de Deus nos ensinou. Nós não fizemos o que o homem de Deus nos ensinou. E diz mais: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos converteis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, lá os ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar em meu nome. Olha o que ele falou: Deus, olha o que
olha o que ele falou para Deus. Mas o Senhor disse: se nós transgredirmos, nós seremos espalhados. Mas o Senhor também disse que se nós nos converter, o Senhor vai trazer quem está longe, aqueles que estão além das extremidades, o Senhor vai fazer juntar novamente. Olha só, agora ele diz: ainda que estejam rejeitados na extremidade lá do céu, vos ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido. Diga graças a Deus. Olha o poder do arrependimento, gente. Olha o poder do arrependimento, olha o poder que Deus tem. Quando há arrependimento, Deus é capaz de juntar aqueles que estão nas extremidades e trazer para poder fazer cumprir a palavra dele. Eu gosto desta palavra aqui. Ele começa a lembrar do que Deus havia falado. Você percebeu que ele começa a colocar na oração dele a própria palavra de Deus. E quando ele começa a colocar nas orações dele a própria palavra de Deus, Deus lá de cima fala: realmente eu falei isso, realmente eu tenho compromisso com isso que ele falou, e ele crê. Irmão, aí pronto. Diga graças a Deus. Diga que Deus tem compromisso com as palavras que saíram da boca dele. Eu gosto desta palavra. Eu gosto desta palavra. Versículo 10. Eles são teus servos e teu povo, que resgataste com a tua mão e com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Então, diante da adversidade, ele orou. No meio da oração começou a nascer o sonho dele: dá-lhe graça. O que é graça? Favor e merecido. Em outras palavras, quando ele fala: Deus, dá-lhe graça, ele está falando: eu não mereço, mas o Senhor pode me favorecer. Quem quer receber a graça, diga amém. O Paulo estava na situação difícil e Deus disse: a minha graça te basta. Diga: eu creio nisso. Diga: a graça de Deus me é suficiente. Diga mais uma vez: a graça de Deus me é suficiente. Diga: eu creio nisso. Ele era só um copeiro. Ele era um funcionário do rei. Ele tinha um cargo de baixo clero. Ele tinha um cargo pequeno, mas um Deus grande. Então, por que nós estamos aqui hoje iniciando esse ciclo e esta série de saúde, de realização de sonhos? Porque ainda que sejamos pequenos, o nosso Deus é grande em poder, grande em glória, grande em tudo o que Ele faz. Então começa a nascer o sonho de recuperar tudo. Existiam muitas dificuldades, existiam muitas barreiras físicas e barreiras espirituais. Barreiras físicas e barreiras espirituais, mas ele estava com o joelho em terra, pedindo a tua graça. Irmãos, quantos têm sonhos, digam amém. Nunca esqueça de pedir: Deus, me dê graça. Diga isso: Deus, me dê graça. Irmãos, isso é muito importante. Quem tem sonho tem que pedir a Deus. Esse tem que fazer a Deus esse pedido: Deus, me dê a tua graça, me dê a tua graça, porque a tua graça me basta. A graça de Deus, ela quebra jugo. A graça de Deus quebra coração do rei. A graça de Deus faz rei fazer cartas para você. A graça de Deus faz
servir, pessoal, as ferramentas para você realizar o seu sonho. A graça de Deus, ela faz o coração dos homens maus ser quebrado, os intentos deles a cair por terra. Deus me dê a tua graça. Diga graças a Deus. Eu gosto desta palavra. Eu creio nesta palavra. O sonhador começa então simplesmente, um cara chega com um sonho. O sonho nasce no meio de uma adversidade. E agora ele começa a falar com Deus que realiza sonho. E tem que dar certo isso. Isso tem que dar certo. Porque o Deus que realiza sonhos começa a entrar na vida dele, começa a trabalhar por ele. É assim que nossos sonhos serão realizados. Deus entra na nossa vida e começa a trabalhar em nosso favor, porque ele tem compromisso com a palavra que foi liberada. Diga graças a Deus. Ele sim, então ele diz assim: o meu trabalho, eu sou um funcionário de baixo clero. Eu só sou o copeiro do rei. Nosso Deus é grande, pessoal. Não importa o teu cargo, não importa o teu grau de escolaridade. O que importa é que você precisa sonhar. Você não pode deixar de sonhar porque o outro que tinha o mesmo sonho que você não realizou. Alguém tem vontade de abrir um comércio, mas não abre porque um dia o fulano de tal abriu mesmo que ele quer abrir e fracassou. Não vou abrir porque o fulano abriu e fracassou. O seu parâmetro não é o outro, o seu parâmetro é Deus. Você precisa parar de pegar as pessoas como referência. A tua referência é o Espírito de Deus. A tua referência é a palavra funcional. A tua referência é o Espírito Santo. A tua referência é Deus. Quantos creem? Amém. Deus realiza sonhos. Eu gosto dessa palavra. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei. Porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então eu temi sobremaneira. Olha para mim, irmão. Parece que o rei só tinha notado um olhar triste. Parece que o rei só tinha notado um olhar triste. Talvez ele já tivesse entrado até diante do rei muitas vezes triste. Porque não é possível, né? Que todo, né? Talvez ele tenha entrado muitas vezes triste. Mas esse dia, quando ele entrou triste, o rei olhou assim, falou: o que está acontecendo? Olha para mim, foi só isso que o rei perguntou: o que está acontecendo? Posso falar uma coisa? Começa aí a realização do sonho. Glória a Deus. Assim mesmo, com uma palavra simples: o que está acontecendo? Eu gosto disso. Porque o milagre começa com uma palavra tão simples assim. O que está acontecendo? Que o teu rosto está triste. Quantos têm sonhos? Amém. Não pare de sonhar. Pastor, eu parei de sonhar porque a minha idade chegou. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. A sua descendência está por aí. Os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, os teus regaça-netos, como diz o outro, né? Então você precisa estar
com o coração voltado para o Senhor. Repita comigo: Deus ainda realiza sonhos. Deus realiza sonhos. Eu gosto disso. Já vou terminar. Olha o versículo de número 3. E disse o rei, então, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste com meu rosto, estando a cidade do lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumidos as suas portas a fogo? E o rei me disse, o que me pedes agora? Olha para mim, olha Deus trabalhando. Ele era de baixo clero, mas agora alguém de alto clero, usado por Deus, estava perguntando, o que você precisa para realizar o seu sonho? Esse é o nosso Deus, que trabalha para os seus. O seu sonho não será frustrado, porque o Deus que realiza sonhos já preparou o dia, a hora, o local, a pessoa, o recurso para te honrar. No nome de Jesus, Deus realiza sonho. Diga, eu creio nesta palavra. Diga, eu recebo esta palavra. Diga, o meu sonho será realizado. Diga, em nome de Jesus. Vai dar certo, meu irmão. Vai dar certo, minha irmã. Nós estamos diante da presença de Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele tem compromisso quando ele nos chamou para vir ao reino dele. Diga comigo assim, venha a nós o teu reino. Diga comigo, venha a nós o teu reino. De novo, venha a nós o teu reino. De novo, venha a nós o teu reino. De novo, venha a nós o teu reino. Irmãos, o reino de Deus, ele vem com recursos. O reino de Deus, ele vem com recursos. A má notícia levou Ezequiel, o Neemias, à oração. A oração levou ele a entrar no coração do rei. A oração começou a abrir portas. A oração começou a guiar ele por um caminho preparado por Deus para realizar o sonho. Até então só tinha nascido, só estava no coração dele. E quando ele começa a orar, como Deus, ele não precisa ouvir tua voz para saber o que você pensa, porque a Bíblia diz que ele sonda os nossos corações, e Deus já começou a alinhar com o desejo do coração dele. Eu louvado seja o nome do Senhor. Deus, quando ele alinha, meu irmão, não tem para ninguém não. E o rei falou assim, o que você me pede? Aí o pessoal não se precipitou e abriu a boca e falou, eu quero isso. Olha o final do versículo para a gente fechar hoje. O que ele falou aqui, gente? Versículo 4. O rei perguntou para ele, o que me pedes agora? Olha a resposta, vem comigo. Então orei ao Deus. Olha para mim. Nunca abra a sua boca assim, a sua boca precipitadamente, sem orar. As nossas palavras têm poder. Quando você for fazer qualquer coisa, ora. Vai fechar um negócio, ora. Vai fazer um acordo, ora. Não toma decisão precipitada. Que o nosso Deus, que realiza sonhos, ele possa até o final desta série que nós estamos começando hoje. Irmão, tem muita coisa. Tem muita coisa. Só para você ver como que terminou isso daqui, capítulo 12 de Neemias aqui para a gente fechar. Olha só o capítulo 12 aqui para a gente fechar. Isso aqui é muito bom. Esses caras aqui, esse pedacinho que nós vamos ler aqui, chama-se a dedicação aos muros. Ou seja, o cara sonhou em reconstruir, Deus foi abrindo portas, você já conhece a história. No meio do caminho a gente vê, olha como terminou isso aqui no capítulo 12, versículo 43, vê comigo. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria.
até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia até de longe. Diga glória a Deus. O muro que estava quebrado, as portas estavam queimadas, a vergonha que estava lançada já não existia mais, porque o Deus que realiza sonhos tinha operado. E no começo você viu, quando escutou a notícia era tristeza, mas agora era alegria que se ouvia de longe, porque o Deus que realiza sonhos estava na vida deles, trabalhando por eles, e hoje também está aqui conosco, trabalhando por nós, e para realizarmos o nosso sonho. Vamos aplaudir